nosso programa, doutora Viviane. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece para falar sobre um assunto que eu jurava que não era tão comum. Mas aí eu mandei o assunto para a doutora Viviane e ela falou assim, mas eu atendo bastante gente com micose na unha. Sim. É mais comum do que a gente imagina, né? Extremamente comum. Nossa, principalmente agora a gente tem recebido bastante no verão. Muitas queixas, não só nas unhas, né? É pele, às vezes cabelo, micoses, né? Em todos os locais do corpo, mas principalmente nas unhas. Nas unhas. O que é uma micose? Então, micose, quando a gente fala micose, a gente está se referindo à infecção fúngica, por fungos. Certo. Esses fungos, eles geralmente podem estar presentes no nosso ambiente, seja na terra, no chão, né? Às vezes em alguns objetos também contaminados. A gente pode pegar, então, tanto da terra quanto de outras pessoas, às vezes de alguns animais também. Mas o mais comum é que a gente pegue do ambiente. Do ambiente. Isso, por exemplo, uma academia que algumas pessoas ficam descalço, várias pessoas usando o mesmo espaço descalço, às vezes pode contaminar um ao outro. Ou, por exemplo, aqueles banheiros de piscina que às vezes as pessoas tomam banho todas no mesmo box e não usam chinelo. Ou uma Na convivência... areia, doutora, porque tem gente que fala assim, porque eu tô fazendo beach tênis agora, eu tô fazendo isso. E a areia é um local onde também pode acontecer e tem parquinhos também, né? Também pode. E também a questão dos parquinhos é porque às vezes também pode ter fezes e às vezes alguns animais que podem passar por lá que também podem deixar também o ambiente contaminado. Mas ainda é mais frequente que a gente pegue de ambientes que sejam mais sólidos mesmo. Por exemplo, aqui o chão. Sabe mesmo? Mas na areia também pode. Também pode acontecer. Com certeza. Você sabe que uma das coisas que eu acho muito interessante é que no dia a dia a gente vivencia tudo isso. Pessoas próximas falam assim, tô com uma micose na unha que tá me incomodando. E aí você fica pensando assim, mas o que é isso? Será que é tão feio, tão grave? Será que não? Temos aí uma imagem da fase inicial. Eu coloquei fase inicial, mas a doutora Viviane vai falar assim, inicial já está no meio do caminho. Quando a gente olha para uma unha assim, ela está manchada ali. Sim. E aí é o início, é o começo de tudo isso mesmo? Então, quando a gente está desenvolvendo uma micose, a gente pode ter várias apresentações. Muitas vezes ele começa só com um descolamento inicial. Então fica como se fosse só um esbranquiçamento, né? Por exemplo, muitas pessoas pegam, às vezes, na hora de manipular na manicure, com aqueles alicates e tudo que várias pessoas compartilham sem esterilizar. Então, às vezes, ali pode machucar e contaminar, ou às vezes na hora de limpar pode descolar a unha e é quando começa a crescer o fungo. Daí o fungo pode promover tanto uma região oca na unha quanto a alteração da cor e daí conforme o passar do tempo ele pode ir causando uma distrofia, que é quando começa a destruir a unha mesmo. Destruir a unha. E algumas pessoas também podem ter o engrossamento, que daí vai ficando uma unha grossa, vai aumentando de tamanho, de espessura. Vamos ver agora, só que agora a gente vai ver aqui no nosso fotos plasma, impactantes. porque Perdão. um pouco mais aqui distante, porque daí é um pouquinho mais feio, né? Sim. Nossa, a primeira, olha só como que fica essa unha, ela realmente... aí fica grossa, né? Isso, dá pra perceber que essa unha tá grossa, ela tá descolada, tem essa alteração da cor e já pode tá... olhar aqui também, que é mais fácil pra gente. E já tá quase inteira que acometida. Então, assim, quanto maior o acometimento, mais difícil é de tratar também. Mas aí eu te pergunto, esse tipo de situação aqui é porque a pessoa não foi procurar atendimento? Sim, é uma unha de anos. É isso que eu ia falar, né? E pode ter uma micose durante muito tempo? Nossa, pode. Tem pessoas que têm, assim, mais de 30, 40 anos. Mentira. Então, assim, não, é muito comum. Tanto que, e daí fica cada vez mais difícil de tratar. Porque, por exemplo, quando você tem 60, 70 anos, a unha, ela já não cresce na mesma velocidade que a unha da mão, né? Certo. A unha do pé. E daí parece que vai crescendo um pouquinho mais devagar. Então, daí a velocidade com que a gente tem esse crescimento mesmo para tratar, daí fica mais devagar. Então, demora mais ainda. E às vezes as pessoas têm alguns problemas de saúde, por exemplo, do fígado, e não podem tomar alguns remédios muito fortes, por exemplo, para micose, e daí às vezes já fica mais difícil de tratar, porque nem sempre a gente pode usar aqueles remédios. Por isso que é sempre legal a gente pegar no início, para começar a tratar. Já viu a unha diferente, tem alguma coisa que não tá normal, já tem que procurar atendimento. Com certeza. Vamos pro segundo caso? Porque o segundo caso parece que é pior ainda. Sim, essa é o que eu falei da distrofia, que realmente destrói a unha. Destrói a unha. Sim. Dói.
Pode doer, pode inflamar e também em pessoas que têm o sistema imune deprimido. É desesperador. Sim, o sistema imune deprimido, por exemplo, pessoas com câncer, diabetes ou HIV, daí também serve como se fosse uma porta de entrada para outras infecções. Por exemplo, quem tem a unha comprometida pode facilitar a infecção por uma bactéria. E uma infecção para bactéria que pode subir para a perna, por exemplo, dando uma celulite, alguma infecção mais grave. Certo. Daí mais difícil de tratar também. A gente viu aí essas duas questões no pé, né? Porque são duas unhas no pé. Sim. Pode dar na mão também? Pode, assim, mas o interessante é que quando dá na mão, as pessoas já procuram mais rápido, porque daí é uma coisa que elas estão sempre vendo. Então, dificilmente a gente vê, assim, casos muito graves de fungo nas unhas das mãos. Sim. Porque as pessoas procuram ajuda mais rápido. Agora, no pé, que as pessoas às vezes ficam de calçado fechado o dia inteiro, o que já ajuda a proliferar o fungo, daí vai deixando, e daí fica mais fácil, às vezes, de ter casos um pouco mais graves. Por exemplo, a pessoa tem numa unha, no dedão, que é o mais comum que eu vejo aí. Ela pode se espalhar esse fungo para as outras unhas? Pode. Tanto que tem algumas pessoas que podem espalhar não só de uma unha para outra, mas, por exemplo, começou no pé uma infecção e daí foi para a unha. Ou começou a unha, na unha e pode espalhar para o corpo também, para o resto da pele. Porque também uma coisa que é muito frequente é a gente manipular a unha, né? Por exemplo, eu dei uma coçadinha no meu pé. Sim. E daí veio o fungo para debaixo da unha. E daí eu vou e coço o meu braço. E daí eu posso acabar espalhando fungo também para outras partes do meu corpo. Isso pode acontecer também. Que loucura, não? Porque às vezes a gente nem imagina que é uma coisa tão grave assim, né? E você perder a unha, porque pode ter casos ali que você vai perdendo, né? Mas aí eu te pergunto o seguinte, você falou sobre medicamentos que algumas pessoas podem não poder usar por algumas questões de saúde, assim por diante, mas geralmente você utiliza medicamento via oral ou é mais tópico, onde você coloca na lesão ali? Depende do acometimento da unha. Por exemplo, se é menor que 50% da unha, por exemplo, é inicial. Geralmente um tópico resolve, né? Um esmalte, uma solução resolve. Mas geralmente se passou de 50% do acometimento da unha, daí dificilmente um remédio de passar resolve. Então, na maioria das vezes, daí a gente precisa usar algum antifúngico oral mesmo. Oral mesmo? Por alguns meses. Porque demora. Pior que demora mesmo. É bem chatinho. E me surpreendeu, na verdade, você falar que pode ficar durante muitos anos, né? No corpo da pessoa. E às vezes a pessoa vai espalhando e nem sabe que é um fungo. Porque isso é interessante, porque eu já vi pessoas que têm o pé com a unha mais amarela. E aí você já começa a perceber, mas isso deve ser fungo, será que não? Às vezes nunca tratou e ela vai continuando ficando ali. Sim. Tem pessoas que naturalmente têm a unha um pouquinho mais amarelada, né? Não significa que é fungo. Mas tem alguns tipos de tons de realmente amarelo, que às vezes pode ser, sim, um fungo inicial. E o que é muito comum é, às vezes, a gente ter algum familiar em casa que tem há anos a unha comprometida e daí anda descalço em casa, e daí tem os filhos que também andam descalço, e daí assim vai passando. Brincadeira de gerações. Mas não deixa de ser, porque essa pessoa que tem o fungo, ela tem o fungo. Sim. Ela vai compartilhar, entre aspas, em determinadas situações. Sim. Pode acontecer mesmo, é muito comum, é muito mais comum do que se pensa. E daí, às vezes, isso é importante também salientar, se as pessoas vão tratando de forma equivocada também, por exemplo, eu trato, sei lá, uma semana um antifúngico, daí eu paro, e daí depois de alguns meses eu uso outro antifúngico, daí eu paro e eu não uso nada certinho, aqueles fungos também podem ter indução de resistência. Por isso que é importante se comprometer ao tratamento, no momento que você pegar para tratar certinho. Tratar certinho e fazer ele completo. Sim. Porque isso vai garantir a saúde da sua unha, do seu pé e assim por diante, para você ter uma unha bonita. Que ninguém gosta de ter uma unha ruim, né? Feia. Com certeza. Ninguém gosta disso. Não. Dermatologista é o profissional que vai te orientar tudo isso. E eu acho que vocês têm como aliados os podólogos, porque muitos olham para aquilo e falam assim, não tem como resolver, tem que ir no dermatologista. Eu acho que é muita indicação também, né? Não, com certeza, porque tem, às vezes, questão de limpeza, higiene, alguns cuidados que o podólogo faz muito bem. Sim. Agora, às vezes, quando passa por uma parte, assim, de ter que tratar, né, com remédio oral, às vezes a gente precisa de exames de sangue antes de tratar, então daí já passa mais por
por uma parte do dermatologista. Então, realmente, a gente pode se aliar nesse processo de tratamento. Muito bem, que legal a gente contar com a doutora Viviane aqui no nosso programa hoje para falar sobre um problema que atinge muita gente, né? Como a gente iniciou falando, às vezes as pessoas nem sabem que tem, mas observe seu pé, observe suas unhas, que pode ser fungo e pode ser uma coisa rápida de você resolver, desde que seja inicialmente, depois Sim. Fica um pouco mais difícil. Exatamente. Mas dá ainda, né? Sim, com certeza. Vivi, queria agradecer mais uma vez a participação por aqui. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. Até a próxima. Até.